Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar aí com o mapa de cálculo diferencial e integral 2, tá? Vamos trabalhar aqui em específico com a integral de linha, né? Caminho por caminho, calcular a integral em cada pedaço deste triângulo, e também vamos aplicar o teorema de Green para calcular a integral aí e estar encontrando os valores, tá? Se esse conteúdo auxiliar vocês de alguma forma, auxiliar no entendimento do conteúdo e tudo mais, deixem um like, se inscrevam no canal, tá? Para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês. E qualquer coisa, o contato tá na descrição também, pode entrar em contato, tá bom? Qualquer coisa é só nos chamar. Então vamos lá, ó. A presente atividade se encontra dividida em 3 partes, em que você será desafiado a resolver o mesmo exercício de 2 formas diferentes. A partir do cálculo da integral de linha para cada um dos caminhos e a partir do uso do teorema de Green. As integrais de linha sobre uma curva em um campo vetorial são uma ferramenta poderosa na análise matemática, frequentemente aplicadas em física e engenharia para calcular trabalho, fluxo ou outras quantidades relacionadas ao movimento em sistemas dinâmicos. Quando consideramos um campo vetorial ao longo de uma curva em um plano bidimensional, por exemplo, as integrais de linha nos permitem calcular como o campo se comporta ao longo dessa curva específica. O teorema de Green, formulado por George Green em 1828, estabelece uma relação fundamental entre integrais de linha e integrais duplas sobre uma região plana no plano XY. Em essência, o teorema de Green nos permite relacionar o comportamento local de um campo vetorial ao longo de uma curva fechada com o comportamento global desse campo dentro da região limitada por essa curva. Vamos à atividade. Aí ele traz aqui a região, então, né? E pede o seguinte na alternativa A. Calcule a integral de linha do campo vetorial dado por f de xy igual a menos y, x ao longo do triângulo de vértices A. Deixa eu deixar mais nítido aqui, onde é que estão essas demarcações, ó. Então o A está bem apagado aqui. O A1 e 1, né? A1 e 1 está aqui. Deixa eu tirar aqui borda preenchimento. B, menos 1 para x e 1 para y. E C, 0 e menos 1. Bom? Com orientação no sentido anti-horário. Então, nessa orientação aqui, ó, tá? Calcule a integral de menos y dx mais x dy utilizando o teorema de Green. C. O que se pode concluir a respeito dos cálculos efetuados nas alternativas anteriores? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, para a gente estar aplicando ali a integral de linha do campo vetorial, vamos entender um pouquinho aí quais fórmulas nós vamos utilizar, o que é o campo vetorial e tudo mais. Então é o seguinte, ó, um campo vetorial bidimensional é uma função f de xy que fornece um vetor para cada ponto do plano xy. Campos vetoriais bidimensionais são normalmente representados por um campo de flechas no plano. Por exemplo, a imagem a seguir é uma visualização do campo de vetores para f de xy igual a y, menos x. Esse aqui é um exemplo, tá, do livro, não é nenhum, não coincide, ele só inverte o sinal aqui no nosso exercício, tá? Mas ok, podemos pensar em um campo vetorial como sendo a representação do escoamento de um determinado fluido em 2 dimensões, por exemplo, de modo que o vetor f de xy representa então a velocidade de um fluido no ponto xy. Neste caso, chamaríamos f de xy de campo de velocidades do fluido. O campo vetorial também costuma ser usado na física e na engenharia para acrescentar forças de diversos tipos, elétrica, magnética ou gravitacional, por exemplo. Nós usaremos neste momento a noção de circulação sobre um escoamento de um fluido para definirmos a nossa integral de linha.
Lembre-se da unidade 3, em que usamos a definição de circulação para mostrarmos que a força de sustentação sobre uma asa era gerada por uma integral dupla. Considere, então, um campo de velocidades Fxy igual a P mais Q, tá? Com os vetores I e J, dado em uma região D fechada no plano. Suponha que essa região seja limitada por uma curva C, parametrizada definida por R de T. É um pouquinho difícil de entender, mas é basicamente aqui, ó. A gente tem que calcular essa integral aqui, ó, tá? De modo geral aqui, para cada um dos caminhos. A primeira coisa que a gente vai fazer, para simplificar, é encontrar as retas. Encontrar a função das retas, tá? E aí a gente vai contextualizando melhor aquilo ali, ó. Eu tenho uma reta inclinada aqui e tenho uma reta inclinada aqui. Eu vou encontrar a função que representa essas retas aqui, tá? Primeiro passo. Eu vou pegar o ponto B e C, encontrar a reta, depois A e C e encontro a reta. Lembrando que uma função de uma reta linear vocês conseguem encontrar com 2 pontos apenas. Então, a gente já consegue aí com isso que foi fornecido. Beleza? Vamos calcular então. Vamos descer aqui. E vamos calcular. Ok. Deixa eu pegar lá. Eu vou pegar aqui primeiro ponto B e C, tá? Eu vou trazer aqui pontos B e C, ok? Então é o seguinte, ó, o ponto B é dado ali na posição 1,1, tá? No nosso plano cartesiano. Qual que é a função que descreve? Eu vou anotar o ponto C para a gente deixar a tela maior aqui, facilitar a visualização aí para vocês, tá? Deixa eu aumentar a tela aqui. Vamos lá então? Vou calcular aqui. A equação da reta é dada por y igual a A vezes x mais b, tá? A gente pode partir dessa equação aqui para estar encontrando, para facilitar para nós, tá? A equação linear. É o seguinte, no primeiro ponto, que é o B aqui para nós, o y vale 1 e o x vale menos 1, certo? Então, como que fica essa equação? Ó? Fica menos A mais B igual a 1, certo? Se eu passar o A para esse lado aqui e o 1 para cá, é só inverter os sinais deles. Eu vou isolar o A, tá? Vou escolher isolar o A aqui nesse caso, mas eu poderia isolar o B sem problema algum, tá bom? Então vai ficar A igual a B menos 1. Pronto. Simplifiquei aqui. O máximo que eu poderia simplificar. Posso ir para a próxima equação, tá? Novamente, pego a função linear. Então, o y vale menos 1. O x, nesse caso, vale 0. O b, então, é igual a menos 1. Beleza? Show! O b sendo menos 1, eu consigo encontrar o valor de A. Então, ó, encontrando o valor de A. Se eu substituir aqui b igual a menos 1, vai ficar A igual a menos 1, A igual a menos 2. Show! Agora a gente já tem a nossa primeira função. Então eu pego aqui a função linear, vou colar aqui e vou escrever assim, ó, encontrando a função entre os pontos P e C. Então eu vou substituir no lugar do A, eu vou colocar o 2 e no lugar do B eu vou colocar menos 1, tá?
Então é isso, ó, fica menos 2x menos 1. Parametrizando ela, a gente basicamente troca o x pelo t, que é a nossa variável ali que a gente estava contextualizando, tá? Vai ficar em função de t por conta da parametrização que nós vamos fazer, tá? Já adiantando. Vamos encontrar então a função entre os pontos A e C, tá? Então vamos lá também aplicar a mesma ideia para os pontos A e C. Então eu vou pegar aqui, novamente, ponto A é igual a 1,1, ponto B é igual a menos 1, ponto C, né? A gente não vai precisar fazer, só vou colocar aqui por questão de organização, não vai precisar calcular porque a gente já... Então só vou pegar aqui novamente. Vou substituir aqui, vou colocar aqui a função, tá? E substituir os pontos de A. Como que vai ficar aqui para nós, então? 1 no lugar de Y, 1 no lugar de X, tá? Então isso aqui vai ficar A mais B igual a 1, né? A gente viu que através, isolando aqui, né, vai ficar A igual a 1 menos B, tá? Isolando e simplificando. A gente viu que... Vou repetir aqui novamente para C, tá? Mas B aqui vai ser igual a menos 1. Aí a gente substitui também, tá? Menos 1, A vezes 0, então vai ficar B igual a menos 1. Certo? Tá aqui então. Show! Agora, substituindo B. Vou escrever assim, substituindo B e encontrando A. Então aqui na função do A, eu vou substituir o nosso B. O A tem que ser 1 menos, abre parênteses, tá? Menos 1. Muda o sinal, porque menos com menos é mais. Esse menos está fora do parênteses passa multiplicando. O A tem que ser igual a 2. E pronto. A gente tem aqui, então, a nossa função. Então, encontrando a função entre os pontos A e C. Vamos só substituir, então. Vou pegar a função aqui novamente, tá? Aqui ela, tá? Vou colar aqui o A é 2 e o B é menos 1. Então, vai ficar 2x menos 1. Essa, então, é a equação entre os pontos A e C. Parametrizando. No lugar de x, eu vou colocar o t. E quando a gente for calcular ali, a gente vai entender melhor o R de t, a derivada e tudo mais, tá? Por enquanto, assim. Então, beleza. Já definimos aqui as funções que restringem, são os nossos limites de integração, né? Então, vai partir desta função, vai chegar nessa função aqui em x. O y ele vai de menos 1 até 1. Fizemos o principal ali, o básico, que é definir os limites de integração.